dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra e eu sou o Bispo Alexandre Rodrigues. Amados, é com grande satisfação que nós abrimos este programa, saudando a todos vocês e convidando-vos a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem em mais uma ministração da Palavra de Deus, dessa série de mensagens, Sinais de Apostasia nos Últimos Dias. E hoje, especificamente, queremos falar sobre mais um desses sinais, e é um sinal muito evidente no nosso tempo. Eu te convido a ler comigo o texto sagrado de 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, porque é esse texto que vai apontar enfaticamente qual é o sinal que hoje se faz presente no seio da Igreja Professa de Jesus Cristo e que será o nosso tema desta manhã. Leia conosco 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 10, que nos dizem assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amados, vejam esse trecho das Escrituras Sagradas. É preciso que o nosso olhar e o nosso coração esteja bastante atento para cada palavra, porque aqui o apóstolo Paulo faz uma severa advertência contra um desvio que já no seu tempo era presente e que hoje se faz tão claro e evidente no nosso meio. Estou me referindo ao desvio da fé e a tendência do evangelho da prosperidade como um sinal de apostasia nesses últimos dias. Verifique cada palavra, como que o apóstolo ele enfatiza e fala-nos com palavras claras a esse respeito. Ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Ora, logo no versículo 3, ele nos deixa que a chave de que o assunto de que ele irá tratar refere-se a um desvio da verdade, quando ele diz que se alguém ensina outra doutrina, se alguém não concorda com o ensinamento de Jesus Cristo segundo a piedade. Então, é certo que o assunto que ele vai tratar era uma prática corrente no seu tempo e que era certamente o ensino de outra doutrina, outra no sentido de uma doutrina diferente, que não é a mesma que foi pregada por Jesus e por seus apóstolos. Ele diz que estes que pregavam outra doutrina e que não concordava com o ensinamento segundo a piedade, olha o versículo 5, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Ou seja, eles não têm acesso à verdade e eles supõem, bem no finalzinho do versículo 5, supondo que a piedade é fonte de lucro. Queridos, pense um pouco comigo, vamos refletir um pouco sobre a nossa condição presente enquanto Igreja de Jesus Cristo na terra.
não me refiro especificamente a nenhum título denominacional, senão que eu convido você a olhar para uma condição geral do povo de Deus no Brasil e no mundo. Não é verdade que hoje se ouve uma voz estranha, uma voz inclusive contundente, uma voz insistente, que procura persuadir as pessoas, dizendo a elas que a piedade, que a vida cristã, que o servir a Deus é fonte de lucro? São mensagens que visam conduzir as pessoas a cultivar nos seus corações o amor ao dinheiro, o apego às riquezas de caráter material. Nós temos aí um grande exemplo disso no Antigo Testamento, que inclusive é trazido a nós como exemplo para o Novo Testamento, que é a figura e a pessoa de Balaão. Veja comigo o livro de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia Sagrada, antes do Apocalipse. Judas capítulo 1, versículo 11, quando aqui Judas, falando sobre homens apostatados da fé, falando daqueles que não se baseavam na fé santíssima do Novo Testamento, como que eles procediam. Capítulo 1 de Judas, versículo 11, que nos diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Veja que falando sobre os apostatados da fé, os desviados da fé, aqueles que certamente estavam cheios de apostasia, diz que eles foram movidos pela ganância ou pela ganância e se precipitaram no erro de Balaão. Vejam como que claramente a Bíblia nos fala, homens que são movidos, que são inspirados por uma ganância tal no coração, à semelhança da ganância de Balaão. E talvez você me pergunte, ora, quem é este Balaão? E que ganância era essa que ele tinha no coração, que nós podemos então vê-la se reproduzir nos homens desviados da fé desses últimos dias? Ora, quando nós lemos o livro de Números, vocês mesmos poderão verificar essa história lá no livro de Números, como que Balaão era um profeta e como tal, ele um dia recebeu uma proposta para amaldiçoar o povo de Israel, para fazer o povo de Israel perder a bênção da parte de Deus. E então, ele tentou inclusive amaldiçoar, mas ele não pôde fazê-lo, porque Deus não lhe o permitiu. Então, qual foi o que veio ao coração? Qual foi a perversidade que veio à mente de Balaão? Ele teve uma ideia, ele pensou, ora, eu vou afastar o coração e a prática do povo de Israel da lei de Deus, para que assim eles possam pecar contra Deus e perder a bênção de Deus. E talvez você me pergunte, mas por que Balaão, um profeta, faria afastar o coração do povo de Deus da verdade de Deus? Simplesmente por isso aqui, porque ele estava movido de ganância, porque Balaque, o rei lá amonita, ofereceu a Balaão uma soma grande de dinheiro para que ele pudesse então amaldiçoar os filhos de Israel. Isso é comprovado ainda na segunda epístola de Pedro. Volte um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 15. Quando Pedro, falando ou referindo-se também aos homens desviados da fé na era do Novo Testamento, ele novamente o faz comparando-o a Balaão. Capítulo 2, versículo 15, que nos diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Vejam, Balaão estava disposto a fazer o povo de Deus afastar-se da prática da verdade, afastar-se da lei de Deus, afastar-se da vontade de Deus, porque em troca disso ele ganharia muito dinheiro. Amados irmãos e irmãs, por um momento reflita comigo, peça a Deus graça, peça a Deus entendimento, peça a Deus que Ele lhe abra os olhos, para que assim você possa ver, compreender e constatar o quanto que esse espírito de Balaão, esse espírito de ganância, daqueles que consideram que a piedade é fonte de lucro, o quanto que esse espírito é prevalecente no meio do povo de Deus.
Todos os verdadeiros filhos de Deus precisam urgentemente afastar-se desse sinal evidente de apostasia, que é a chamada teologia da prosperidade. Voltar o coração para Deus, para o Senhor. Paulo, ao falar em 1 Timóteo capítulo 6, ele fala sobre o santo, ou as sãs palavras e os santos ensinamentos de Jesus Cristo e de seus apóstolos. É preciso que nós, como igreja, abandonemos esta ideia, esse entendimento de que a piedade é fonte de lucro material, humano, financeiro, e voltemos o coração, então, para a verdadeira palavra e a verdadeira riqueza de Jesus Cristo. Eu quero agora trazer a vocês alguns versículos bíblicos do Novo Testamento que nos ensina qual é a prática, qual deve ser a prática cristã referente ao nosso relacionamento para com as riquezas de caráter material. Abre comigo no primeiro texto, Mateus capítulo 6, versículo 24, como Jesus nos ensina claramente um princípio imutável quanto ao serviço dos verdadeiros servos de Deus. Ele diz em Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha, é o próprio Jesus quem está aqui ensinando que nós ou servimos a Deus ou servimos a riqueza. Muitas pessoas hoje em dia, porque amam a riqueza, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há muitos que estão sendo incentivados a amarem as riquezas e a buscarem a qualquer custo as riquezas, ainda que para isso tenham que abandonar o reto ensino. E assim as pessoas passam a projetarem as suas vidas, a dirigirem as suas orações, a dirigirem os seus jejuns, a dirigirem as suas devoções, toda a sua espiritualidade em função de conquistas de coisas materiais. E isso porque as mensagens que têm sido ministradas, os ensinamentos têm sido nessa direção, de que as pessoas só têm garantida a bênção de Deus pela evidência de riquezas materiais em suas vidas. Eu quero, em nome de Jesus Cristo e na autoridade da palavra de Jesus Cristo, declarar que este tipo de ensinamento é um sinal evidente de apostasia nos últimos dias. Está aqui, não se pode servir a Deus ou às riquezas. E talvez alguém diga: não, nós servimos a Deus. É por isso que nós temos a riqueza como um sinal da bênção do Senhor. Alguém pode dizer: nós não servimos a riqueza, nós não amamos as riquezas, simplesmente nós as temos como bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos prosseguir então na leitura de outros textos que vai nos orientar nessa questão. Lucas, Evangelho, capítulo 9, versículos 57. Veja como que o Senhor nos mostra aqui uma circunstância em que alguém o procurou querendo segui-lo, e o que foi que Jesus lhe disse a esse respeito. Lucas capítulo 9, versículo 57 nos diz: indo eles caminho fora, alguém lhes disse: seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que fores. Queridos, olha como Jesus coloca o coração da pessoa à prova. Logo apareceu alguém dizendo: olha, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Queridos, a quantidade de pessoas que hoje em dia estão com este mesmo discurso nos lábios, com essas mesmas palavras, dizendo: olha, eu sou servo de Deus e eu o seguirei por onde quer que ele for. E assim Jesus o responde como quem lê o coração, como quem lê a mente, como quem lê as intenções do coração, e lhe responde dizendo, versículo 58, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será, meu querido irmão e minha irmã, porque Jesus traz tais palavras para alguém que parece se propor segui-lo para qualquer lugar? Hoje em dia, há tão poucos discípulos verdadeiros
E então vem alguém querendo seguir a Jesus por onde quer que ele vá, e Jesus simplesmente joga sobre ele um balde de água fria, dizendo: olha, se você vai me seguir ou deseja me seguir, achando que terá lucros materiais, achando que o Filho do Homem significa ou é sinônimo de lucros materiais, supondo que a piedade é fonte de lucro, engana-se, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem, a diferença, diferentemente, né, das raposas que têm os seus covis e dos pássaros que têm os seus ninhos, o Filho do Homem era simplesmente o enviado de Deus, Deus encarnado, que veio em nome daquele que rejeita qualquer apego e amor às riquezas materiais, haja vista que os recursos deste mundo são passageiros, são efêmeros. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que são os gentios que andam à procura e andam desesperados e andam ansiosos pelas coisas deste mundo, enquanto que o verdadeiro Filho de Deus, ele tem em primeiro lugar na sua vida e no seu coração o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, vamos continuar na leitura de alguns outros textos. João Evangelho, capítulo 6. Encontramos aqui um episódio muito interessante, porque Jesus acabara de multiplicar os pães e os peixes, e uma grande multidão então se alimentou daqueles pães e dos peixes que Jesus havia multiplicado. No dia seguinte, todavia, a mesma multidão procurou Jesus, e vejam o que Jesus disse à multidão que o procurou no dia seguinte à multiplicação dos pães e peixes. João Evangelho, capítulo 6, versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O próprio Jesus reprova uma multidão que o procurava por causa do pão material, por causa do pão que perece. Por isso ele diz no versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus nos convida a que nós empreguemos todo o nosso labor, toda a nossa fé, que nós projetemos o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, não pelo pão que perece. A igreja do Senhor existe na terra, não para propagar o pão que perece, não para divulgar as possibilidades de se ganhar recursos materiais, ainda que possamos assim fazê-lo pelo trabalho de nossas mãos e pela graça comum de Deus que está sobre todos os homens, como nos é dito que Deus faz nascer o sol e descer a chuva sobre maus e bons. Mas a igreja, ela existe na terra para levar em toda a humanidade a verem que há um reino nos céus, que há o reino de Deus, que é um reino eterno, que não perece, que não pode jamais ser comparado às coisas temporais e efêmeras deste mundo. A igreja existe para levar o mundo a erguer os olhos e a olhar para aquilo que subsiste para a vida eterna. Jesus é o pão da vida que subsiste para a vida eterna, que não perece, mas que dá vida eterna a todos quantos creem no seu nome. Há um outro texto no livro de Lucas, vocês poderão nos acompanhar, Lucas capítulo 12, versículo 15, quando Jesus claramente mostra então a um homem, porque diz a Bíblia aqui que um homem o procurou pedindo Jesus que ele pudesse intervir numa causa familiar, numa questão de herança. E então no capítulo 12, versículo 15 de Lucas, Jesus lhe dá a seguinte resposta, dizendo: então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Que palavra mais gloriosa é esta, mais clara, mais límpida, que palavra que traduz melhor o espírito do reino de Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo é uma palavra tão antiquada para uma era de treva, para uma era decaída, para uma era apóstata, para uma era que não consegue ver o reino de Deus como o reino espiritual, que salva a alma, o coração e o espírito dos homens para a eternidade. Quão inadequado
inadequadas são essas palavras para um tempo em que o povo professo de Deus não concorda com o que Jesus está dizendo? Ou será que concorda? Quando Jesus fala, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Diferentemente dessas santas palavras, o mundo da teologia da prosperidade declara que a vida do crente consiste na quantidade de bens que ele possui, como um sinal da bênção de Deus sobre a sua vida. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, que devemos considerar este tal evangelho anátema, maldito, apóstata, totalmente desviado da verdade. Isso porque se ouve continuamente uma voz insistente, uma voz que não cessa em todos os lugares e que já dominou, já penetrou em vários outros setores, de igrejas e denominações inteiras, dizendo que Deus quer abençoar o seu povo com dinheiro. Até mesmo eles fazem barganha, dizendo: olha, se você ofertar R$900, e agora 2010, certamente R$1.000, 2011, 1.100, e assim vão aumentando de acordo com a ganância dos seus corações e de acordo com a ganância dos corações daqueles que cooperam e sustentam tal ministério da iniquidade, dizendo que se eles derem essas somas de dinheiro, Deus os fará prosperar, pagará as suas dívidas e assim eles serão pessoas bem-sucedidas. Errado. A Bíblia diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Alguns até acham que a pobreza ou a ausência de ter alguma coisa, a escassez mesmo de alimento, seja uma marca de maldição de Deus. Eles dizem: você não é fiel, você está desviado, você não está orando, está debaixo de maldição. Será que tais palavras e pensamentos são verdadeiramente bíblicos? Ou fazem parte de uma era e de mentes pervertidas e privados da verdade que supõem que a piedade é fonte de lucro? Vamos perguntar ao maior de todos os apóstolos, que nos escreveu mais da metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, sobre a sua própria experiência. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. É um texto sagrado em que Paulo fala de sua própria experiência. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 10, ele nos diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo mostra que na sua experiência, ele experimentou, ele provou tanto de fartura quanto de escassez, tanto de fome quanto de abundância de alimentos. E ele mostra que a vida cristã, que a fé, que o poder de Deus, que a graça de Deus não se restringe ou se limita a circunstâncias de bonança. Na verdade, ele diz: olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ser humilhado, como posso ser exaltado. Eu posso ter abundância, como posso passar fome. Eu posso ter fartura, como posso ter escassez. As circunstâncias não determinam a fé, não determinam a prosperidade do coração, da alma em Cristo, do Evangelho, não determina a bênção ou a maldição de Deus. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. As aflições próprias do mundo, das dificuldades de um sistema caído, de um sistema econômico, de um sistema capitalista e que tem tomado o coração da igreja professa do Senhor. Mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós, como igreja, devemos também vencer toda sorte
sorte de aflições, inclusive vencer toda sorte de tentação que procura nos desviar da verdade. Talvez, meu irmão, você esteja sofrendo, passando dificuldades, eu sei disso, e o Senhor é poderoso tanto para suprir as nossas necessidades, quanto para nos livrar de enfermidades ou de qualquer outro mal deste mundo. Todavia, nunca troque a sua fé, não barganhe a sua fé em troco de um evangelho espúrio, um falso evangelho, um sinal evidente da apostasia. A teologia da prosperidade não reproduz o pensamento de Jesus Cristo, muito menos dos seus apóstolos, contido aqui em um Novo Testamento. E para então finalizar essa mensagem, leia comigo um último texto aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, que nos dizem assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus está contigo e Ele cuida de você, meu irmão. Acredite sempre na sua palavra e nunca abandone o verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom sábado e Jesus é o nosso Senhor.